Se a gente pensar no decorrer da vida, né, dos tratamentos, da evolução, ó, forno de beer, que era antigamente, máquina de tração, exercícios, a gente está evoluindo? Se a gente olhar para esses biombos, será que a gente está evoluindo? Mas se a gente for para cá, a gente de fato tem muito mais tecnologia. Aqui é uma esteira que diminui a pressão atmosférica, então o atleta quer voltar ou ele tem algum problema com relação ao impacto, que corrida, por exemplo, pode fazer mal por conta do impacto, então você diminui o tanto de porcentagem do peso do paciente, então ele pode correr a 10% do peso corporal dele para evitar o impacto, essa é a ideia. Marcas que vão fazer tração, então tração também foi dito, com a ideia de que se eu descomprimo, eu alivio ali os problemas e tiro a causa da dor. Sauna, criossauna, né? O Neymar faz, menos 51 graus, então funciona, né? Se o Neymar faz, funciona. Então o paciente vai recuperar mais rapidamente para jogar no dia seguinte, porque ele fez um banho de imersão aí, como se fosse um banho de imersão de gelo. Então esteiras, diminuindo pressão atmosférica. Hoje nós temos franquias que trabalham com eletroestimulação dos pacientes saudáveis, que é uma barbaridade, porque como é que eu vendo algo que não faz nenhuma diferença para os nossos pacientes saudáveis? Eletroterapia, eletroestimulação é excelente para quem tem músculo desnervado, para quem é fraco, para quem não tem nada. Mas para quem é saudável, lembra lá do abdomen, lá, aquele exercício de contração de abdômen? Senão tá todo mundo em casa com o abdômen trincado, né? A gente tem aparelhos de eletroestimulação, tanto TNS quanto FES, via Bluetooth, via wireless. Hoje a gente tem cirurgias por robótica, então o médico está aqui e tem um robô operando ele. Então, de fato, a gente tem muito mais tecnologia. Além de ter muito mais tecnologia, a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais conhecimento. A gente sabe muito mais dos nossos problemas e de métodos para tentar solucionar esses problemas. Então vamos lá comigo. A gente tem muito mais tecnologia, a gente tem muito mais técnicas, a gente tem muito mais artifícios para ajudar os nossos pacientes. E a gente também tem muito mais conhecimento sobre isso. No decorrer dos anos a gente estudou muito mais. E aí, como é que estão as pessoas? As pessoas estão melhores? As pessoas estão iguais? As pessoas estão piores? Se a gente tem muito mais técnicas, se a gente tem muito mais artifícios para ajudar as pessoas, se a gente tem muito mais conhecimento, a gente investe milhões de dólares todos os anos em pesquisa, em tecnologias, em novos medicamentos, em novas cirurgias, e as pessoas estão piores, alguma coisa está errada. Se a gente for pegar o maior estudo do mundo, que é o da revista The Lancet, ela pega todas as doenças e vê o número de incapacidades que essas doenças geram nas pessoas. Então, em 1990, a low back pain, que é a dor nas costas, ela era a 12ª doença mais incapacitante do mundo. Ela perdia para um monte, para malária, para vocês terem ideia, para coisas assim, para doenças realmente que já foram praticamente extintas em grande parte do mundo. Em 2010, nós estamos falando de 10 anos, ela já era a 7ª doença mais incapacitante do mundo. Em 2010, todo mundo aqui era formado. Tá? De 2010 para 2010, esse aqui em 2010 também, uma das revistas com maior fator de impacto, a The New England Journal of Medicine, ela passou já para a 3ª doença mais incapacitante do mundo. E em 2013, a dor nas costas ela é a maior doença incapacitante. Ela só perde para hipertensão arterial, número de contingentes de pessoas, só que você toma um remedinho todo dia e fica tudo tranquilo. Como a nossa colega falou, quem tem dor nas costas não consegue fazer muita coisa, às vezes não consegue fazer nada. Então realmente incapacita a vida das pessoas. E aí, imagina, a gente tem muito mais tecnologia, muito mais informação, a gente entende mais, muito mais profissionais, investimento no setor público,
e as pessoas estão piores. Alguma coisa está errada, né? Então, alguém aí falou sobre isso, quais seriam as teorias sobre isso? As pessoas são mais sedentárias. Claro, isso são justificativas plausíveis para fazer com que essas pessoas tenham mais problemas na vida no futuro, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o estudo que avaliou aí a condição física de crianças, as crianças de hoje, elas são 27,6% mais fracas do que nós éramos há 20 anos atrás. Então, por quê? Quais estímulos vocês tiveram no decorrer da vida de vocês que hoje as crianças não estão tendo? A gente falou muito disso. Você pulava, você brincava, você podia sair na rua. Mas hoje é perigo, não dá para sair na rua aqui. Tá tudo dentro desse bolo. Tá tudo dentro dessa ideia, desse raciocínio. Tudo bem, hoje eu trabalho muito. Eu e meu marido, antigamente minha mãe não trabalhava. Tá tudo bem. A gente pode encontrar um zilhão de justificativas para isso. Mas é uma realidade. A gente está tendo pessoas muito mais sedentárias do que antes. Os adultos aí, quase metade da população se considera sedentário de acordo com o IBGE. E outro grande problema aí que a gente tem é que as pessoas vivem mais, né? Antigamente morria de doenças muito simples, que hoje já com certeza já foi erradicada, né? Morria de gripe há algumas centenas de anos atrás e hoje, obviamente, que a nossa sobrevida é muito maior. Enfim, também vão gerar problemas reais de coluna, por exemplo. A gente vai ter uma velhinha de 90 anos com uma estenose importantíssima, real, não é biopsicossocial. Doenças reais e vão gerar maiores incapacidades. O que quer dizer isso? Isso não tem o que fazer, né? A gente vai precisar se adaptar nesse decorrer desses anos da vida para chegar idosos melhores, mas eu não sei se é isso que vai acontecer, mas é exatamente o que deveria acontecer. A gente vai falar agora a moda é a previdência por conta disso, porque no mundo todo as pessoas são mais velhas e realmente a conta precisa fechar. E na saúde a conta precisa fechar. A gente precisa chegar lá melhor do que os nossos velhinhos estão chegando. Então, isso são algumas teorias que justificariam aí o porquê de muito mais incapacidades para essas pessoas. Se a gente pegar os estudos do Brasil, que é o estudo também do IBGE, do SUS, do Ministério da Gestão, né, de planejamento, de fato, é uma amostra continuada, moradores do Brasil de mais de 18 anos, já foram avaliados 146 milhões de pessoas, 2011, depois 2013, depois o último foi 2016. E no Brasil, a dor crônica autorreferida na coluna também é a segunda doença, o segundo problema que aparece mais na população brasileira também. Só perde para a hipertensão. E aqui eu consigo já justificar muito mais claramente isso somente com 2 gráficos. Olha só, a região que mais sente dor crônica, com 23%, comparado, por exemplo, no Sudeste, que é 16%, então quase 5% a mais de 20% a mais, é a região Sul. Se eu for para o outro gráfico e mostrar aqui para vocês, qual região é a que menos pratica atividade física de forma regular? A região Sul. Lá é frio, no Nordeste o sol começa às 4 da manhã, está mais agradável. Está tudo justificado, tudo bem. Isso é uma realidade, são dados reais. Então, só da gente pensar que as pessoas que praticam menos atividade física, elas têm mais dor, quase 5% de diferença entre uma região e outra, quase 20%, né? 5 pontos. De fato, isso é bem importante. E o que a gente está falando aqui de ser sedentário ou não é super simples. A OMG orienta 150 minutos semanais de atividades leves. O que é isso? 50 minutos, caminhada, 3 vezes na semana. Ou se não, 75 minutos de uma atividade mais vigorosa. Que aí seria, sei lá, um crossfit, um jump, uma corrida, alguma coisa mais assim. Tá? Os homens são mais sedentários que as mulheres, quase também 10% a mais. Mas a população quase
1/4 da nossa população é sedentária. Então você imagina qual é a legião de pessoas que precisam realmente desse trabalho. Como que você acha que está a nossa comunicação para essas pessoas? A gente falou-se muito sobre as causas do meu problema. E aí, como que é a nossa comunicação dos profissionais da saúde com relação ao problema de coluna? Como o nosso cliente chega para a gente, como que a gente aborda esse cliente? Como que a gente identifica os problemas desse paciente? Como que a gente fala para os nossos pacientes de fato que ele tem, quais são os problemas que ele tem? Como que a gente pode ou não resolver esses problemas? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu perguntar aqui para vocês de uma forma muito mais rápida, o que o cigarro faz para você? Mata. Se a gente perguntar para a moça do coffee aqui, o que vocês acham que ela responderia para a gente? E o que você acha que um PhD de Harvard, de epidemiologia do câncer, da oncologia de câncer, responderia para você? A mesma coisa. Então, a comunicação para pessoas que fumam, pensando no cigarro, é a mesma comunicação. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo tem a mesma ideia, todo mundo tem o mesmo raciocínio. Agora, e para os nossos problemas? E para os problemas de coluna? Que, na verdade, gera mais incapacidade que o fumo. Eu até faço aquela brincadeira, né? Se a gente for pensar lá se eu for falar com o neurologista, ele vai falar que o problema é nervo. Se falar com o ortopedista, é degeneração. Se falar com o cara do Freud, o problema é lá na infância. Se for psicólogo, vai ver se é ansiedade e depressão. Se for educador físico, é fraco. Se for RPGista, é alongar, é com encurtamento. Né? Se for do Pilates, é a contração do abdômen. E aí você vai, se você for gerando reumatologista, é problema de degeneração. Então cada um vai ver um problema e vai dar uma solução para aquilo baseado na sua teoria. Acupunturista é energético. Não é verdade? Então imagina que se a gente for na nossa área, a gente fica doido. Cada um fala uma coisa. Se terapia manual, falta mobilidade. Vamos manipular e liberar as articulações. Tem lugar de hipermóveis, hipomóveis. E aí vai. Cada um tem uma teoria. Cada um pode ter uma consistência nessa teoria. Mas o que falta são as pessoas falarem a mesma língua. Porque a cabeça do paciente começa a pirar. Mas, de fato, o que precisa ter é uma orientação para que todos tenham uma mesma comunicação. Hoje a gente está se comunicando assim com os nossos pacientes. Tipo, ágil que ajar. Tá? Hoje é assim. Até porque se eu falo uma coisa, você fala outra, imagina como fica a cabeça desse paciente. E as coisas são muito distintas. Você não pode fortalecer. Você tem que fortalecer. Você tem que usar frio, você tem que usar calor. Você tem que ficar em casa, você tem que se mexer. E por que é tão complexo? Porque dor nas costas é uma coisa muito difusa, até a definição é difusa. Dor ou desconforto que vai da margem das costelas até a praga glútea. Pensa o que passa ali. Passa um monte de coisa. Pode ser dor no rim, né? Pode ser uma cólica menstrual que dói lá as costas. Pode ser um ciático com radiação, um hernia estruse irradiando, tudo daquele jeito, ciático pegando. Pode ser, sei lá, uma contratura muscular, dormiu no colchão do hotel, mole, e se acordou com dor nas costas. Pode acontecer. Todo mundo criticou o Marcelo lá na Copa. Como é que esse cara não tem nenhuma relação com dor nas costas? Quem aqui nunca acordou destruído? Só eu? Todo mundo. Por que ele não pode? Porque ele é atleta, porque ele é da seleção. Se pegar as revisões temáticas, olha lá, a vida todo mundo vai ter. Alguma vez na vida, 40%, pontual 18%, 30% ali nos últimos 12 meses. Então, de fato, dor nas costas é uma coisa comum. Eu sempre gosto de falar que dor nas costas é igual ficar triste. Alguém não vai ficar triste na vida? Todo mundo vai ficar triste. Agora, eu não posso ficar dentro da tristeza e morrer com ela. Ficar melancólico. É mais ou menos isso. O negócio é passar a bola para frente.
e saber que é algo normal. Alguém acha que vai passar a vida toda sem ter um momento de tristeza? Não existe, é até utópico. Então é mais ou menos isso. Mas o que a gente tem que falar? Qual é a primeira coisa que eu tenho que falar para essa paciente? Que ela não consegue entender da onde dói. É algo ela está muito preocupada. É que a dor é algo normal. O que é grave? Grave é só 1%, vocês vão ver que é até menos. Aí sim, fratura, tumor, infecção. Isso é quase achar uma agulha no palheiro, tá? Essa revisão da PEN, sistemática da PEN, ela fala assim, que essas bandeiras vermelhas que são indexadas, que são endossadas nas diretrizes, ela é muito rara. Ela pode, ou seja, você tem uma dor e a causa ser algo maligno, é de 0% a 0,7%. Ou seja, o paciente chegou com dor nas costas e é um câncer, um tumor raríssimo do raríssimo. Acredito, graças a Deus, que a maioria de nós vai passar pela nossa profissão e não vai encontrar ninguém. Outra coisa que a gente tem que falar para o paciente é que vão ter as causas, tá? Aquelas causas e efeitos. Quais são? Eu vou lá e tenho uma hérnia de disco, eu tenho um problema, mas aquele problema, quando eu avalio, ele tem as relações exatas do problema com a sintomatologia. Então, o paciente tem uma hérnia extrusa de L5, e aí você pede para ele andar na ponta do pé, por exemplo, e ele não consegue ter movimento. Ele tem a irradiação do nervo ciático completa. Você faz teste de SLAMP, de LASEG, dá tudo positivo. Você testa a percussão e esse paciente tem uma hiporreflexia, uma diminuição, uma ausência do reflexo. Então você avalia clinicamente, mas você precisa avaliar o paciente. Não adianta só pegar o exame, olhar a hérnia de disco e pronto, vai embora. Isso precisa bater, isso precisa ter relação, para não ser igual vocês falaram. Pô, meu paciente sempre tinha uma hérnia de disco, e aí, de repente, ele teve uma dor, e qual é a coisa mais fácil que eu tenho que falar? Pronto, que o paciente quer ouvir. O paciente quer ouvir isso, ele quer ouvir. Eu fui lá aquele médico é muito foda, porque ele me falou a causa da minha dor. A minha dor está aqui, eu tenho esse bico de papagaio aqui, isso dói. Pronto, é muito mais fácil eu entender de onde tem o meu problema. Só que não necessariamente isso é real. Né? Da onde vem sua dor? Não sei. É tão mais humilde a gente falar isso que a gente não sabe, e a gente não sabe mesmo. Olha, a gente pode supor que a sua mudança muscular, você teve uma contratura aqui por causa disso, mas não sei. Tá? Então, estenose no canal lombar, síndrome da calma equina. Então, a gente vai precisar ter uma atenção nos sinais clínicos desse paciente. Precisa ter relação com o exame de imagem. O exame de imagem tem que bater com o exame clínico. Se a gente fizer só um ou só o outro, não dá para encontrar causa e efeito. Isso em dor nas costas é assim, menos de 5%. Tá? E da escoliose, nós vamos falar aqui daqui a pouco, que é muito menor. Não existe essa relação, senão a gente conseguiria ver nos estudos assim. Quanto maior a curva, mais dor esse paciente tem. Isso não existe. Né? Tanto que não existe, tem um monte de gente sem escoliose crônica. Grande maioria das pessoas. Esse é o grande problema. Tá? E aí, 95% dói da onde? Multifatorial. Né? Dor não específica, dor mecânica, sociodemográfica, fatores físicos, psicossociais, movimentos repetitivos, fiquei sentado lá 14 horas no ônibus. Comum, coisas que são muitas vezes passageiras. Gosto muito de falar dos estudos que foram feitos com aborígenes na Austrália, que eles viram? A incidência de dor nas costas nessa tribo lá na Austrália era de 0. Até eles terem um contato com a população. Por quê? Porque eles nem sabiam o que era sentir dor. Dor é algo muito mais cultural. Né? Se você pensar também lá como que é né? Até no termo, a definição, é uma experiência desagradável. Né? Então, vai depender muito do que você tem de ideal por aquilo. Você pensar lá nas religiões, lá no catolicismo antigamente, que as pessoas se mutilavam por conta de, né, porque eu pequei, então eu preciso pagar por isso.
as pessoas suportavam o limiar de dor que nós, hoje, muito raramente conseguiríamos suportar. Né? Quem assistiu aquele filme lá do Da Vinci, lá, Código Da Vinci, imagina, como é que a pessoa suporta se machucar naquele tanto, e o limiar de dor dela é muito diferente do que no nosso, porque eles tinham um ideal sobre aquilo, né? Então, acho que tudo isso vai da gente pensar realmente o que tem a ver muito mais com as nossas sensações. Então, o que é importante é falar para o paciente, se ele tem realmente um problema físico, ele tem que procurar um serviço especializado. Vai lá, tem uma fratura, tem um tumor, tal, a gente não põe a mão nesse paciente. Esse paciente é o paciente que tem que ir lá para a parte médica, emergência, etc. Né? Também é bem importante a gente pensar no quê? Em perguntas, por exemplo, olha, você teve algum problema miccional nesses últimos 2, 3 meses, de fezes? Você tem algum histórico de câncer na família recente, né? Essas perguntas são simples, mas exclui essas bandeiras vermelhas, exclui essas pessoas, né? A gente também não pode comer essas bolas, porque em centros mais especializados de coluna vão aparecer esses casos, apesar de ser a minoria, né? Então lá, como que classifica o que é dor aguda, o que é dor crônica? O tempo mesmo, tá? Acima de 12 semanas... 3 meses vai ser crônico. Mas o problema não é o ser crônico, tá? O problema é por que o paciente é tão difícil ele deixar de ser crônico, né? 90% das pessoas vão melhorar de uma dor aguda aí espontaneamente. O problema é só os 10% que ficam cada vez mais significativos. Então, se você pegar a história natural da doença, olha só. Olha como que é a história natural da doença de uma dor aguda. Ela é muito satisfatória, tá? Em 6 semanas, a grande maioria, em 12 meses, a grande maioria vai melhorar, tá? Você fazendo alguma coisa, você tomando medicamento, você não fazendo nada, ok? Isso é a história natural, ela é bem conhecida. O grande problema é a história natural da doença crônica. Olha como ela pode levar, 360 dias, 1 ano... para conseguir diminuir esse limiar de dor, e muitas vezes não vai zerar, tá? A dor crônica é muito mais difícil de ser tratada. Esse é o grande problema desses pacientes, tá? A história natural da dor crônica ela é muito mais ingrata. E aí, quanto mais problema, quanto mais dor eu tenho, mais me gera dor, tá? Então, o paciente com um episódio de dor aguda, olha só, 1/3 da população vai ter um novo episódio. Mas eu gosto bastante desse dado. Se a gente fala assim, mas sabe o que acontece? As pessoas não se cuidam, por isso que elas estão crônicas hoje. Não é verdade. Metade da população com dor, metade vai procurar um profissional da saúde. Então, imagina, metade já ligou, agendou, pegou seu carro, foi lá no profissional de saúde. Como é que essas pessoas continuam piores? Mas eles não fazem tudo que a gente manda? Será? 50%? Será que o problema não está no profissional? Porque a população está procurando, tá? E quem tem um episódio de dor aguda triplica a chance dele ter 2 episódios de dor aguda, triplica a chance dele ter uma recorrência em 1 ano. Então, e aí, por que isso acontece, né? Por que é tão difícil esse paciente... por que é tão difícil a gente tratar uma dor crônica e por que uma dor aguda vira crônica? Por que se ela é tão satisfatória, o que será que pode acontecer? Será que nós, profissionais da saúde, somos responsáveis por cronificar essa dor? Então, volto lá. Como que é a nossa comunicação? Que isso aqui são algumas frases que os meus pacientes ouviram dos profissionais de saúde, tá? Então, vamos lá. A sua coluna dói porque você tem uma coluna de 80 anos, né? A sua hérnia está apertando a sua medula. Então, toda vez que você faz flexão, ela pode pinçar a sua medula. Então, o que o paciente faz? Nunca mais flexiona.
Você tem bico de papagaio, degeneração, por isso dói. Sua coluna parece um viveiro, de tanto bico de papagaio que tem. Tá? Você tem que, isso aqui todo mundo daqui já falou. Você tem que contrair o abdômen para baixar, para pegar uma caixa, para levantar. Porque é ele que vai estabilizar a sua coluna para você não ter nenhum problema nas costas, a vida toda. O que isso gera? Mais hipervigilância. Mais eu fico pensando, mais eu fico preocupado com a minha dor, mais eu fico focado no meu problema. A sua coluna está torta, por isso dói. Todos os seus pacientes vão fazer isso. Tem uma aluna de um curso que falou assim, minha paciente foi no médico, o médico falou para ela assim, ó, sua coluna está torta, 40 graus, mas se ela vai entortar, vai comprimir o seu pulmão e o seu coração e você vai morrer. Você vai no médico, especialista, é o cara que vai resolver o seu problema. Ele te dá essa informação, acabou. Você tem o tornozelo caído, aí seu joelho vai para dentro, aí a sua pelvis cai, aí a sua coluna faz uma escoliose adaptativa e dói as costas. Então, põe uma palmilha, arruma ali, arruma aqui, corrige a dor. Tá? A gente faz essas causas mecânicas. A sua causa da sua dor lombar está aqui no seu pé, ó. Isso é comum, gente. Só que o que tudo isso gera? Esses mais, né? É o contrário do placebo. Gera nocebo, efeitos negativos sobre esse paciente. Será que como que a gente vai ter que tomar muito cuidado com o nosso paciente escoliose, para eu não vir aqui, pegar o raio-x, mostrar para ela, falar assim, olha, sua coluna está torta para cá, está torta para cá, está girada para cá, você precisa fazer o contrário, tal. Como que a gente vai conversar com esse paciente para explicar para ele que ele tem um problema, mas sem colocar essas informações tão negativas para ele? Para que isso no futuro não seja um peso. Eu tenho escoliose, eu não posso fazer exercício, eu não posso pular, eu não posso cair. Eu tenho uma paciente, ela veio lá da Bahia, assim, super simples, a família, o pai, vieram de ônibus, 22 horas para chegar em Campinas. E a menina tinha 18 anos, 18, 19, e ela tinha 20 e tantos graus e uma dor há 5 anos, tá? E aí a história é o seguinte, o que você faz, né? O que você está fazendo? Não, no momento a gente não está fazendo nada, a gente priorizou ela não entrar na faculdade para cuidar da coluna, tá? E aí, o que você faz no seu dia a dia? Então, eu acordo, daí eu fico um pouco lá em casa, assim, aí eu almoço e aí eu durmo um pouco à tarde, porque é melhor eu prevenir, tomar um pouco de cuidado com a minha coluna. O médico falou que eu não posso fazer grandes coisas. Então, ela não passa um pano no chão, ela não lava a louça, ela não fica muito tempo em pé. Ela é quase uma doença final. Juro, por Deus, se eu olhava a menina, ela era assim, pele e osso, fraquinha, assim, aquelas pessoas, sabe sem energia? Aquela coisa assim. Gente, trabalho. Você acha que eu fiquei focando na coluna reta dessa paciente? Essa paciente, eu fiquei 2 horas com ela, incentivando exercício, fazendo ela fazer, mostrando para ela que ela é capaz. Isso vai resolver 1000 vezes do que deixar a coluna de 20 para 10. Tá entendendo por que eu estou falando isso? Isso acontece todas as semanas no consultório. As informações negativas são muito importantes. E elas vão gerar um problema lá na frente que são cruéis. Imagina essa paciente, ela não podia baixar, caiu um negócio no chão, o pai dela pegava para ela. Parece, você fala assim, mas como é que pode? Vai acontecer. Porque o médico virou e falou isso, para ela era uma coisa muito importante, era muito grave. Porque a partir do momento que você digita lá, escoliose, eu tenho escoliose com 14 anos, eu digito escoliose no Google, não vai aparecer uma escoliose assim de 20 graus, vai aparecer uma congênita, tá? Um paciente com 100 graus, uma cirurgia, e ela acha que ela tem aquilo, ela acha que vai ficar daquele jeito se ela fizer isso. E o que o médico falou? Não movimenta, não faz, porque vai ficar assim. Então a informação precisa ser disseminada de qualidade, porque senão nós vamos gerar essas informações cada vez mais negativas para esse paciente. Tá? E a gente vai gerar uma legião de crônicos. Uma legião de crônicos. Nós vamos fazer com que esses pacientes tenham, de fato, um problema muito sério.
Então, a gente vai precisar ensinar no começo? Vai. Só que para quê? Para automatizar, e vai chegar uma hora que eu nem vou falar mais nada. Ele está tão automático nessa correção que a gente quer, que o trabalho é vida real. Ó, agora anda, faz, agacha, volta, vai, agacha, volta. Isso, dá uma arrumadinha aí. Boa, bora. Tá bom, vamos. E o paciente vai querer, depois de um tempo, ficar falando, mas você acha que tá bom mesmo? Eu tô fazendo isso, bora, tá ótimo. A radiografia está mantendo há 1 ano, 2 anos. Já entendeu o movimento, seu corpo já está respondendo. Vida normal, quanto menos você ficar falando para ele se corrigir. Olha esse detalhezinho do umbigo, olha esse detalhezinho do sutiã. Pior. No começo isso é importante, depois tem que deixar de ser importante. Tem que ser tão automático que eu não ligo mais radiografia na frente do paciente. Entendeu? Então, a gente vai precisar ter um parâmetro maior nisso, porque senão nós vamos fazer essa pessoa ter um problema crônico no futuro. Maravilha. Então, por quê, né? Por que quem tinha uma história natural da doença ótima, 90% ia melhorar sozinho, 50% procura profissional da saúde, e a gente tem uma legião de pessoas crônicas? Né? Alguma coisa está errada nisso. Né? Quem aqui já travou a coluna assim? Foi abaixar alguma coisa e travou a coluna. Por causa de quem? Olha lá, trava o pescoço por conta da hérnia. Você viu como está a crença já estabelecida? Será que é por conta da hérnia? Olha lá. Dor constante. Não aquela dor, mas eu sei que sim. Então, será mesmo que está aí? Nós vamos falar sobre isso, tá? Vocês já tiveram paciente que travou aqui. O que passa na cabeça dele a hora que ele faz esse movimento? Que ele ficou lá, foi para o hospital. Quem já tem paciente que ficou assim, foi para o hospital, tomar remédio na veia. O que passa na cabeça dele? Primeira coisa que ele tem. Nunca mais. Medo, primeira coisa, medo de que alguma coisa grave aconteceu com ele. Primeira coisa, né? Acontece uma coisa mais ou menos assim, ó. Olha lá, ele falou, vou matar o rato. Tá sem som isso aqui, né? Ainda. A gente tem medo. É inerente do ser humano. Ainda mais quando acontece uma coisa muito, muito séria. Tá? E a gente vai ter medo do quê? De fazer aquele movimento novamente. Tá? A gente vai ter uma coisa chamada cinesiofobia. Medo de se movimentar novamente. Eu vou evitar fazer flexão. Porque eu sei o que eu passei na flexão. Tá? Para que não aconteça isso novamente. E aí, se eu tenho mais inatividade, mais déficit de força e de flexibilidade, eu tenho mais fadiga, porque se eu me movimento menos, eu tenho mais fadiga. Isso altera meu hormônio, altera o meu sono, meu humor. Aí eu tenho mais depressão e mais ansiedade, eu tenho mais dor. E aí isso vira um ciclo, tá? Né? Olha lá, cinesiofobia, inatividade, ansiedade, déficit de concentração, problema do sono, baixa produtividade, depressão e mais dor. Né? Isso gera um ciclo. O porquê que isso acontece, né? Uma coisa que eu gosto de falar para o meu paciente é: isso que você está sentindo é real, não é mentira, não é coisa da sua cabeça. É lá na sua cabeça, mas não é coisa da sua cabeça. O que acontece? Essas dores, ela mexe com mecanismos mais externos e complexos do sistema nervoso central. Então a gente vai aumentar as respostas hormonais, aumento do processamento nociceptivo, alterações endógenas, muda a função. Então, o sistema nervoso central desse paciente começa a ser alterado. É a mesma coisa que você, agora, te colocar lá
O pessoal do Rio vai saber bem o que é isso. Lá na favela da Rocinha, no meio, sim, no meio do negócio trash da vida. Que como é que você vai ficar seu corpo? Tenso, em vigília, né? O coração vai disparar. Então, o seu paciente, ele vai tendo sensações, né, por essas respostas. Por quê? Porque você tem na sua memória que aquele lugar é perigoso, que pode te acontecer alguma coisa, e o seu corpo está assim. Qual que é o nosso trabalho? Muitas vezes o nosso trabalho não é, a gente não consegue tirar um paciente da cronicidade, mas é tirar ele, minimizar ao máximo essa dor, tirar ele dessa resposta e colocar esse paciente lá na Noruega, tá? Que ele consiga andar tranquilamente. Lá em Portugal tá dando para andar tranquilo na rua? Ainda dá? Então vai para lá, tá? Porque aqui não tanto, né? Então, a gente vai tendo respostas do nosso corpo por conta disso, tá? Isso que eu estou falando, ó, em 1995 já se falava sobre isso, sobre os complexos do sistema nervoso central, que a dor crônica vem daí, mas a gente insiste em achar que o problema é do músculo, é da fáscia, é da articulação, é do órgão, da víscera, do craniano, e aí vai. A gente vai tendo 200.000 informações para achar qual é o problema, da causa do problema desse paciente. Então, o que é bom para dor nas costas? Cada um falou uma coisa aqui. O que é bom? A gente vai ter modelos de tratamento. Não dá para ter métodos de tratamento. A gente vai ter lá um modelo biomédico, um modelo biopsicossocial e um modelo mais mecânico postural. Tá? Se a gente for pensar no modelo biomédico, né? O modelo biomédico vai muito além, né? Mas hoje o tratamento biomédico basicamente existe uma questão hierárquica de tratamento. Eu conto para você o que é bom para você. E você faz ou não faz, né? O que é bom para quem tem escoliose? O que é bom é natação. Natação é bom para quem tem escoliose. Mas, doutor, eu tenho medo de água. Uma vez eu me afoguei. O que é bom para natação o que é bom para escoliose é natação. Eu estou te falando. Se você quer, você faz. Eu tenho medo de água. O que é bom para dor nas costas? Acupuntura. Doutor, eu tenho pavor de agulha. Para mim, na minha opinião, o que é bom para você é a acupuntura. Então, tem uma questão no qual o paciente não influencia tanto. Eu te mostro o que é melhor. Eu estou numa parte muito diferente, muito distante do meu paciente. Tá? Fora a gente pensar que o modelo biomédico, ele está, além disso, ele está focado muito mais em muitos exames, muitos medicamentos e cirurgias. Tá? O Sullivan, ele fala nesse guideline muito interessante, ele fala o seguinte: por que os profissionais da saúde, estão respondendo acho que a sua pergunta, não seguem os guidelines sobre, por exemplo, as informações de exames complementares para dor? Todo mundo, qual que é o praxe? Chega no médico, radiografia, medicamento. Isso é praxe. E aí, quando você conversa com os médicos mais a fundo, eles vão falar assim: ah, mas sabe o que acontece? Quando a gente não pede exame, o que acontece? O médico fala que você é ruim. O médico fala, ele nem quis saber o que eu tenho. O paciente quer falar, né? Ele nem quer saber o que eu tenho, então esse médico é ruim. Então eu prefiro pedir um exame, ele vai lá e faz e resolve o problema. Eu falei, mas desse jeito você nunca educa. Então o que precisa de fato ser feito? Precisa, isso também é só a minha opinião, tá? Mas que eu acredito que precisa ser feito. Vir uma ordem de cima para baixo do Conselho Nacional de Medicina, falando o seguinte: olha, para você pedir uma ressonância magnética, esse paciente tem que ter 1 ou 2 ou mais pontos para ser levado em consideração. Então, por exemplo, você testou a compressão ciática, sei lá, você testou o reflexo desse paciente, você fez testes clínicos de LASEG, de SLAMP, você viu como é que está a irradiação desse paciente? Viu? Deu positivo? Deu. Ah, então você tem 3 testes, precisa dar um pelo menos positivo para você pedir um exame. Não, senão não faz sentido. Você nem avalia o paciente, já pede uma ressonância magnética, daí os médicos vão falar assim, ah, mas sabe o que acontece? Se na minha mão aparecer aquele 1% do cara que é maligno, eu tô ferrado. Então a gente faz isso e se resguarda com todo mundo.
Não, o Conselho Nacional de Medicina tem que resguardar o médico. O que você fez? Você fez o pedido? Você fez os testes? Fiz aqui, eu documentei que eu fiz os testes. E no teste clínico não apresentou. Então foi por essa razão que eu não pedi. Você tem argumento. Então isso tem que vir de cima para baixo, porque quanto mais nós pedimos exames para os pacientes, mais resultados vão aparecer e mais problemas esse paciente deixa esse paciente acha que tem esse problema real. Então o que é muito comum? Paciente superativo, fazia academia, fazia tudo, isso é muito comum. No consultório tem toda semana um desse. Paciente superativo, chega, trava a coluna, sente uma dor forte, aguda, como a gente falou que é algo normal. O que acontece? Vai no médico, o médico manda ele parar de fazer as atividades. E aí, eu tinha uma descarga de hormônio no meu corpo de prazer, eu gostava de fazer, tal. De repente, eu tirei tudo isso. Fiquei em casa com mais dor, irritado, não sei o quê. O que acontece? Esse paciente vai se instalando, você nunca mais consegue voltar esse paciente porque ele gosta de fazer. E ainda mais porque ele olha no exame, fez uma ressonância magnética e descobre que tem uma hernia de disco. A hernia de disco está lá há 200 anos, ele sempre fez academia, sempre fez carga. Mas, pronto, não posso mais fazer. E aí isso muda toda uma rotina da vida do paciente. Isso já aconteceu, esse caso já aconteceu com vocês, eu tenho certeza absoluta. Né? Então, devo pedir exames? Olha lá, o American College, o guideline da American College, não recomenda. Esse aqui acho que é de 2013. Faz muito tempo que isso é recomendado. Então, eu só devo pedir exames complementares após uma avaliação muito específica do meu paciente. Uma indicação importante desse paciente. O que fala? Ah, mas olha, eu fui lá e ele falou que eu tenho degeneração. Degeneração é igual cabelo branco. Ou você vai ter, ou você nem cabelo vai ter. Mas todo mundo vai ter na vida. Tá? Então, as descobertas relacionadas à degeneração, ela é comum mesmo em indivíduos assintomáticos. Não existe essa relação. Tem degeneração e degeneração dói. Está relacionado ao envelhecimento normal e não associado à dor lombar. Esses achados de imagem devem ser interpretados na condição clínica do paciente. Semana veio uma menina ela não estava fazendo absolutamente nada porque o médico falou que ela tem uma artrose no joelho. Ela tem 20 anos. E ela não foi atleta, não foi ginasta. Falei, mas ela é tão nova para ter. Falei, ela é nova para ter, mas você não conhece ninguém de 20 e poucos anos que tem cabelo branco? Envelhece mais cedo o cabelo dele e o da sua filha do joelho. Mas isso não quer dizer que ela não pode fazer nada, que ela não pode caminhar. Ela pode caminhar? Claro que ela pode caminhar. Ela vai andar do quê? Sabe o básico? É isso mesmo. Tá? Esse estudo aqui já rodou todos quanto é Facebook. 361 casos de pacientes com hérnia de disco. Fizeram uma ressonância magnética e depois de um ano eles repetiram a ressonância magnética. Eles viram todos isso aqui, 60 abaulados, 93 protusos, 154 extrusos e 54 eram aqueles sequestrados, graves. Após um ano, quanto mais grave era a hérnia de disco, melhor foi, mais regrediu espontaneamente. Ou seja, a gente às vezes olha um exame e olha outro e fala, nossa, o tratamento foi ótimo. A história natural de uma hérnia de disco é boa. Na maioria das vezes o paciente tende a melhorar muito. Muito, muito raramente. Qual o caso? Quantos pacientes vocês conhecem que tiveram hérnia de disco e ficaram paraplégicos? Eu não conheço nenhum. Eu conheço quem ficou depois da sequela. Lá no Acreditando, que eu dei estágio há bastante tempo, é isso. O paciente ficou por causa da sequela da cirurgia. Mas, por conta da hérnia de disco mesmo, nenhum. Então, assim, eu devo pedir exames de imagem para uma dor? O que se fala? Que não, ela deve ser pretendida, lá da Spine, após um exame clínico criterioso. Quando eu indico, eu tenho mais efeitos negativos no paciente. Olha só, eu gero prejuízos para os pacientes, eles gastam mais com saúde, porque eu descobri que tem um problema, eu vou atrás. Eles gastam cerca de $13 mil a mais em saúde. Olha só, eles vão fazer mais cirurgias sem indicação.
e eles vão ter maior limitação da atividade dos pacientes. Então, a gente vai fazendo uma bola de neve com relação a isso. Tá? Olha quanto se gasta em saúde, em dor nas costas, em pesquisa, em saúde no mundo. Nos Estados Unidos pode chegar a 90 bilhões, no Reino Unido 12 bilhões ano e na Austrália 9 bilhões. É absurdo o que se gasta com isso, porque é uma epidemia. E qual profissional você acha que vai cuidar melhor desses pacientes? Pode falar agora, pode ser corporativista. Eu acredito que seja o fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta ele é o único capaz de trabalhar com o movimento do paciente, que vai conseguir ter estratégias muito mais inteligentes, que vai pôr a mão no paciente. Agora, a gente precisa fazer avaliação, a gente precisa entender do caso. Não dá para pegar e achar que o paciente com uma aula experimental gratuita vai resolver um problema de um paciente, vai resolver esses pacientes. Sem avaliar, junto com mais 2, 3, 5, 20. Não é assim. Então, ele vai ter que ter o seu cuidado, a sua individualidade. Porque leva tempo mudar essas crenças. Leva tempo fazer o paciente voltar a ser ativo. Tá? Olha só o caminho. Então, o fisioterapeuta ele precisa ser o profissional de primeiro contato. Tá? Em várias universidades do mundo, por exemplo, em Pittsburgh, em Harvard, o fisioterapeuta ele é o profissional juntamente com a equipe médica, que ele vai dar a sugestão, o aval, a discussão, se opera ou não aquele paciente. E a partir do momento que eles começaram a fazer isso, caiu drasticamente o número de cirurgia e economizou dinheiro. Porque no final das contas, o que todo mundo quer fazer é economizar dinheiro. Tá? Se gasta fortunas e fortunas e fortunas, a gente precisa economizar dinheiro. Porque o problema é só falar assim, mas o governo é uma bosta. O governo é ruim, o convênio médico é ruim, eu peço as coisas e ele não quer fazer. Pelo contrário, por anos e anos e anos e anos, você pedia o exame médico, ele dava. Você pedia a cirurgia, ele dava. Você pedia a fisioterapia, ele dava. Mas qual é o problema? O paciente não melhorava. Ele continuava lá. Falou, alguma coisa está errada nisso. Nós precisamos mudar. Você pediu uma ressonância magnética, mas nem precisa. Daí falta dinheiro para quem realmente precisa. Então precisa realmente de critério. Olha só quanto custa. Eu tenho uma dor nas costas, travei a coluna, eu vou lá no médico, o médico fala o seguinte, você precisa ir para o especialista, fazer um exame. Vai, faz o exame, volta para o médico vai ver o exame, vai reavaliar, falar, você precisa de fisioterapia, o fisioterapeuta trata e manda de volta para o médico. $2.200, esse caminho. Só pela bagatela de $900, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato. Se chegou com problema, o fisioterapeuta vê, analisa, faz avaliações clínicas do paciente. Poxa, esse caso é aquele 5%, precisamos de um exame, precisamos entender mais sobre o caso mais complexo do que a gente imaginava. Ele faz e volta para o fisioterapeuta. Tá? Mas quantos pacientes realmente vão precisar disso? A minoria. Nós vamos precisar fazendo isso. Então, para o fisioterapeuta sendo profissional de primeiro contato. Mas eu repito, precisa avaliar, precisa entender melhor desse caso. Tá? E aí, o modelo mais biopsicossocial, né? Quais fatores podem influenciar para que esse paciente venha a ser crônico? Quais efeitos, quais problemas podem fazer com que eu tenha benefícios com a minha dor? Poxa, mas benefícios com a minha dor, isso não faz muito sentido. Faz. O meu marido não dá mais bola para mim. Mas todo dia que eu tenho dor, é ele que me leva no médico, é ele que me leva na fisioterapia, é ele que me leva na psicóloga, tá? Então, querendo ou não, ele está cuidando de mim. Isso lá de forma muito inconsciente, tá? Os meus filhos me ligam e perguntam se eu estou bem, tá? E aí, quanto que isso vai gerar? As crenças, né, com relação a tudo isso que a gente falou. Eu tenho crenças de que se eu tenho um problema estrutural na coluna é grave, isso vai gerar dor. E mudar isso no paciente é muito difícil. Às vezes o paciente não quer mudar, tá? E se você bater de frente, às vezes é pior. Gera esse efeito muito negativo, tá? Então, às vezes vai ter que ir comendo pelas beiradas mesmo, tentando entender como que ele leva, como que a gente consegue. Né? As suas emoções, pessoas mais depressivas, pessoas mais ansiosas, tudo isso é claro que elas vão ter mais relação e mais chance de cronificar, tá?
trabalho de um paciente que ele era lutador de jiu-jitsu. Então imagina você faz ser um lutador de jiu-jitsu, o cara competia, tinha o cara de 100 quilos em cima dele, empurrando a coluna dele, ele não sentia dor das 6 da tarde em diante, e sexta-feira a dor dele desaparecia e voltava perto da segunda-feira. Tá? Primeiro, eu falei, chegou uma hora, eu falei, cara, você vai desculpar muito, você precisa trocar de emprego. Você tá infeliz. Ah, é verdade. Daí você vai entrando no assunto, pô, já briguei com meu chefe, já foi muito... Hoje eu não suporto mais trabalhar lá, tal. Falei, ó, sei que você precisa de dinheiro, mas vai tentando procurar uma outra forma. Porque também não é vida você sentir dor todos os dias. E você fala assim, pô, parece que o cara não quer ir trabalhar. Não é. É algo que está lá dentro mesmo. É algo muito mais real. Tá? E o nosso modelo mecânico postural, né? O quanto que tudo isso tem as suas relações, cada vez mais a gente tem achado que isso tem menos relações, né? Claro que é importante a gente fazer uma avaliação muito maior e tentar entender a individualidade do paciente. Eu vou falar de um monte de casos aqui, de pesquisas, né? Ah, mas o celular, todo mundo já sabe que agora o celular não causa tanto problema. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que toda vez que ele levanta o braço e flexiona a cabeça, ele formiga o braço inteiro. Para ele, o celular é terrível. Tá? Ah, mas o tech-neck, isso eu vou mostrar daqui a pouco, não tem relação. Eu não falo para ninguém. Não fui na escola da palestra, não fiquei falando de celular, não. Fiquei falando deles serem mais ativos. Deles pularem, de subir na árvore, deles caírem. Fiquei falando de celular. Né? Estou tendo um problema. A moça que cuida do marketing na clínica, toda semana eu brigo com ela. Porque marketing, a pessoa associa que fisioterapia tem que falar de celular, de mochila e de dor nas costas. Que é dessas relações, de dar postura no computador. E é muito difícil. Para mudar, está na cabeça de todo mundo, da população isso. E ir pela contramão também é muito mais difícil. Algumas vezes acontece da pessoa falar assim para mim, poxa, mas não tem muito estudo, eu não sei muito para onde procurar. Se você colocar a palavra low back pain no PubMed, vão ter 34.101 páginas de 40 artigos. Faz a conta quanto dá, 34 vezes 40. Tá? É o número de artigos que tem relacionados à dor nas costas do PubMed. Tudo, não só fisioterapia, tudo. Tá? No Pedro, avaliados, tem 2.138 páginas aqui, só que tem alguma coisa relacionada à fisioterapia. Tá? Páginas, tá? Vezes 20, 40, não sei se é 20 ou 40 artigos aqui. Então, ó, por onde vai começar? Practice Guidelines, Practice Guidelines, Practice Guidelines, Practice Guidelines. E vai. Tem guidelines sobre tudo, ó, sobre tratamento minimamente invasivo, tá? Sobre cirurgia X, sobre exercício. Vai ter focado, às vezes tem uma diretriz sobre o tratamento cirúrgico disso, sobre artrodese. Então, existe para tudo, tá? Isso é importante. E vai ter tudo. Na nossa área, então, é uma briga de foice. Cada um fala de uma técnica de tudo, vai ter tudo, tá? Milhões de exercícios aqui falando o que é bom, o que não é bom, o que é isso, o que é aquilo. O que é aquela pergunta do R$1.000.000? Como eu fazer para que o meu paciente não se torne crônico? O Ministério da Saúde responde para você, tá? Responde para a população. Tá aqui, ó. Como evitar que uma lombalgia aguda se torne crônica? A pergunta do R$1.000.000, tá? Correção postural, principalmente na maneira de sentar no trabalho e na escola. Ou seja, você está com dor? Fica vidrado nela, não se mexe, fica paradinho, totalmente ergonômico, que é isso que vai fazer você não ter dor. Tá? Na fase aguda, a ginástica, de maneira nenhuma. O que você faz? Em casa. Deitadinho, sem mexer, repouso. Fica lá ali na sua casa, deitado na cama, pensando. Meu Deus, isso aqui deve estar ruim mesmo, porque se eu estou deitado na cama é porque eu estou doente. O negócio deve ser bravo, o médico mandou ficar em casa. Né? Só após o final da crise, a prática de exercícios é apropriada. O que você vai falar para o seu paciente? Você vai falar para ele, você gosta de fazer academia? Gosto. Mas dói, ó. Nossa, não consigo nem mexer. Eu falei, você gosta de ser sentado, você consegue fazer alguma coisa? Não, sentado eu consigo. Consigo fazer isso. Consegue fazer esse movimento, braço. Então,
você vai na academia, você vai fazer 3, 4, 5 exercícios, todos que você conseguir sentado. Mas você vai. Vai ver gente, vai ver moça bonita passar, vai pensar, vai relaxar, vai liberar hormônio. Alguma coisa você vai fazer pra sua cabeça. Pronto, é isso aí. Durante o exercício com peso, proteja a coluna. Olha lá, a coluna é frágil, tá? Evitando aí, ou proteja a coluna deitando ou sentando com apoio nas costas. Evite carregar peso. Peso e coluna não combina. Não permaneça curvado por muito tempo. A coluna não é feita para fazer flexão. Ó. Ao se abaixar, ao se abaixar no chão, dobre somente o joelho e nunca dobre a coluna. Então, coluna é feita para fazer extensão, rotação e inclinação. Flexão não pode. Tá? Essa é a melhor. Evite colchões mole demais ou excessivamente duro. Até aí é mais ou menos o que as diretrizes nos falam. Nem lá nem cá. Porém, principalmente para os indivíduos magros. O que tem o magrinho, coitado? Um gordinho é mais fofinho, não tem problema na cama, sei lá. Queria realmente entender. E aí, a pergunta é, Ministério da Saúde, gente, tem muito dinheiro. Não é pouco, tem muito dinheiro. Quem escreve isso? Da onde tiraram isso? Da onde vêm essas informações? Foram das diretrizes? Foram dos guidelines? Foram de pesquisas? Não sei. Ninguém consegue imaginar da onde. Tá? Mito. E aí, para não bastar, eles vão fazer essas campanhas no seu Instagram também. Tá? Como que você deve ficar sentado, deitado, então, é só com o travesseiro embaixo da perna. Tá? Deitar de barriga para baixo, impossível, de maneira nenhuma. Olha lá, o jeito que você tem que sentar. Olha lá, não carregue mochilas, sacolas com peso. Só de um lado. Mochila deverá ser apoiada sempre nos 2 ombros. Tá? Ou as sacolas divididas em 2 mãos. Ó, nunca se imagina se fazer isso. O corpo não vai responder. E aí? Vai lá. Estudos lá, avaliando lá pessoas que usaram cinturão no CrossFit, na academia. Não tem nenhuma relação de que isso vai se fazer alguma coisa positiva. Tá? E aí, fisioterapia, macas de descompressão. Acho que alguém falou tração, né? Tração como um bom tratamento. Tração só vai dar certo num caso muito, muito, muito específico. Tá? Na grande maioria das vezes, hoje tem as máquinas, né? Ó, máquinas de tração, eletrônica, que vai abrindo. A ideia é você abrir espaço na hérnia de disco e aí tudo resolve, não tem mais dor. O que a revisão da Cochrane fala? Avaliando 2.762 pessoas, 16 ensaios clínicos, avaliou tudo quanto é tipo de dor, aguda, subaguda, crônica, com dor ciática ou sem dor ciática, e avaliou placebo, tração placebo versus nada, tá? Não houve aí, ó, que a tração pode fazer pouco ou nenhuma diferença na intensidade da dor, no estado funcional, na melhora global, no retorno do trabalho. Aí você vai falar assim, mas ninguém faz só tração. A gente faz tração e fisioterapia. E a Cochrane viu. Fisioterapia mais tração versus fisioterapia sozinha ou tração versus outros tratamentos. Então, teve uma qualidade aí de moderada, que a tração pode fazer pouca ou nenhuma diferença na intensidade da dor, no estado funcional, na melhora global do paciente. Então, mito. Daí o pessoal falou assim, mas olha o que acontece. Sabe aqueles 5% que tem o sinal do ciático certinho, naquele paciente vai bem. E aí a Jospit foi e pegou só esse subgrupo de pessoas. Tá? Fez um estudo clínico randomizado e avaliou só essas pessoas, 120 pacientes que tinham sintomatologia exatamente igual o exame. Tá? E eles viram que eles fizeram o seguinte, por 6 semanas, 2 vezes por semana faziam ou extensão com e sem a maca. E que eles viram que o paciente não houve uma diferença na incapacidade na dor. Se você receber um paciente com compressão de raiz nervosa assim, que o exercício de extensão é muito bom, funciona, você vai esperar mudanças significativas da dor e da incapacidade em 6 semanas, mas que não é evidência que tração lombar mecânica em combinação com o tratamento orientado é superior do que você fazer só a extensão sozinha. Então, para que comprar uma maca de 20 mil reais, sendo que só a extensão sozinha resolve o problema. Tá? Tratamento cirúrgico, né? Então, quando você compara lá estudos que acompanharam também publicados na Spine Journal,
estudos que acompanharam os pacientes que fizeram artrodese por 12 anos. 12 anos de follow-up. O que acontece? Quem fez a artrodese e quem não fez, os grupos são muito semelhantes. Então não faz tanta diferença operar a coluna no quesito dor. Okay? Os pacientes continuam aí muito parecidos. Esse é aquele estudo mais louco que eu falei para vocês. É uma revisão sistemática de 2016 da PEN, que eles fizeram eles pegaram 6 estudos, no qual metade da galera opera e metade da galera finge que opera. Se chama cirurgia placebo, cirurgia sham, tá? Olha lá, para artroplastia da fratura osteoporótica, 2 estudos, problema dor intradiscal discogênica, 2 estudos, e osteoartrose de joelho e de condilite lateral. O que eles viram? Metade da galera opera, metade da galera finge que opera. Essa pessoa faz o mesmo pós-operatório, tem os mesmos sons, os mesmos barulhos, só que a hora que você compara aquela pessoa que acreditou que ia operar e a pessoa que operou, elas têm efeitos muito parecidos. Algumas melhoram, no outro grupo também, outras pessoas mais ou menos, no outro também, ninguém melhora dos 2 grupos. Então, mas alguém vai virar para mim assim e vai perguntar, mas Rodrigo, como que esse estudo, o comitê de ética deixou acontecer? Como é que pode fazer um estudo desse? A pergunta é exatamente o inverso. Como que se opera tanta gente sem fazer tanta diferença na vida dos pacientes? A gente precisa de estudos dessa magnitude para falar assim, nem tudo que a cirurgia ocasiona é físico. Muitas das coisas acontecem porque pacientes vão ter efeitos na mesma área do sistema nervoso central quando recebe o estímulo, quando recebe o placebo, tá? O paciente tomando um opioide e o paciente que respondem ao efeito placebo. Eles vão agir numa ressonância magnética digital na mesma área do cérebro. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Tá? E algumas pessoas, obviamente, não vão responder ao efeito placebo. Liberação miofacial está na moda. Até tem uma briga, né? Mas educador físico é meu. O fisioterapeuta fala, não é meu. É que a fáscia é a moda da vez. Tudo é a fáscia. Então, vem de cima, vem de baixo, é do trilho, está no trilho, libera com isso aqui, com raspador, libera com a mão, libera com a ventosa, põe uma sangria e faz de tudo, tá? O que a Clinical Rehabilitation, o que ela nos conta? Ela faz o seguinte, ela vê uma revisão sistemática com 513 artigos, ela acha 8 relevantes e ela pega também um pouco de tudo, tá? Epicondilite lateral, fibromialgia, dor nas costas, dor no calcanhar. Ela pegou terapias, mas pensa, o paciente foi lá em você estudou 4, 5 anos para aprender cinesiologia, que é cinesioterapia, que tinha tudo a ver com movimento, e aí ele deita na sua maca, você faz 30 a 90 minutos de sessão só de liberação miofacial. Você faz 4 a 24 semanas, 24 vezes, 2 a 20 semanas. Ou seja, você só trata o paciente com liberação miofacial. Tá? Esse é o ponto-chave que eu quero chegar aqui. Tá? O que aconteceu? Não atingiu uma diferença minimamente clinicamente importante na dor e capacidade dos estudos de dor na lombar e fibromialgia. E 3 estudos com alto risco de viés, o nível da diferença clinicamente importante foi alcançado até 2 meses de acompanhamento. Ou seja, olha o que eles recomendam para a gente. Que hoje a evidência atual sobre a terapia de liberação miofacial não é suficiente para recomendar o tratamento nas dores musculoesqueléticas crônicas. Kinesioterapia também, kinesiotape, eu não vou nem entrar muito em detalhes, já está mais que batido, mas tem 73 estudos falando que tem efeito negativo, comparando com 3 estudos que têm positivo, e os 3 positivos foram financiados por um cara chamado Kenzo, que por sinal é o dono da marca e da Kinésio. Mas virou um negócio isso aqui, né? Sim, é impressionante. E aí eu volto a falar naquele slide de ontem, que a gente vê o cara do esporte, né? Como o esporte reforça, né? Porque ele foi liberado nas Olimpíadas, todo mundo usou a faixa e aquilo, a gente tem uma associação. Se o Neymar faz, é bom. E deveria ser, porque ele paga uma fortuna para o fisioterapeuta dele, para a equipe médica, para não sei quem. Deveria ser, né? E hoje a gente viu que tem um efeito muito pequeno a muito curto prazo.
que até justifica usar um jogo ou outro, mas precisa ter muito cuidado, porque senão a gente começa a reforçar tudo isso para os nossos pacientes. Gosto bastante desse aqui. Esse aqui é a Miss Postura. 1956, em Chicago, tinha a melhor radiografia, com a melhor postura, ganhava um prêmio da pessoa que era a mais bem posicionada, né? E a postura tem as suas relações, né? Quanto que tem de relação nisso? Eu gosto bastante, né, dessas revisões sistemáticas. Então, o que aconteceu? Eu fui na televisão, por exemplo, quando saiu esse artigo, tá? Falando, olha só, saiu um estudo, e quanto mais você descia a cabeça, mais peso fazia. Isso pode ter uma relação grande aí com os problemas cervicais, tal. 2014, não faz tanto tempo, a gente muda. Revisão sistemática de 2017 mostrou que, de fato, estudos longitudinais ainda não existem, porém, as evidências são muito limitadas na quantidade de uso. Mas ele usa pouco ou bastante celular. O recurso, as tarefas, a posição estarem associadas aos sintomas musculoesqueléticos. Então, não existe evidência que possa comprovar que o uso do celular pode provocar alguma dor no pescoço, alguma dor cervical nesse paciente. Mas no meu paciente, ele não faz. Eu falo para ele não fazer. Por quê? Está com irradiação da posição do celular. Você vai deitar no celular, pelo menos encosta a cabeça, porque para você, senão, vai continuar assim, tá? Posição sentada. Então, todo mundo vai lá na escola e dá palestra do quê? Senta bonito, ergonomia da criançada. Estudo com 1.108 adolescentes mostrou que, independente da posição que ele está, não está associada com nenhuma dor. Nem o mais tortinho, nem o mais retinho. Essa relação não existe. Mas olha, esse paciente, esse aqui é adolescente, é criança. E o paciente que tem uma dor com irradiação, toda vez que ele faz flexão da coluna, e ele senta assim, para esse cara é bom você colocar uma almofadinha, ele ficar mais extensão. Então, gente, evidência científica não é você morrer com ela. Até brinco que tem a síndrome do último artigo. Síndrome do último artigo é aquela coisa, você falou que aquilo é ruim, morre todo mundo, ninguém mais usa. Não é isso. Mesmo da liberação. Eu adoro receber uma liberação miofascial. Quem não gosta? Uma massaginha no pescoço. Todo mundo gosta. Isso faz bem, momentaneamente, tal. Mas não dá para eu pensar que se eu não for ativo, se eu não tiver a cabeça boa, se eu não dormir bem, aquilo lá vai resolver o meu problema passivo. Posso fazer todo dia que não vai resolver. Esse é o ponto que a gente quer chegar, né? Então, a gente vai ver bastante essas associações, essas coisas. Então, carteira não vai gerar escoliose. Escoliose vem de outra coisa. Mas, se o paciente está lá e ele senta todo caído para o lado da escoliose, para ele vai ser ruim. Nessa fase da vida ele vai evoluir. E a gente não quer que escoliose progrida. Gente, postura importante. Esse estudo foi parecido ao N de TCC. Foram 1 milhão de soldados avaliados. Tá? 1 milhão, tá bom? Eu convenço vocês com 1 milhão? Postura. Alguém acha que soldado não tem uma boa postura? Alguém, que é aquele pessoal largado assim, ó? Não. Alguém acha que o soldado é sedentário? 300 mil tem dor crônica. 30%, 27% tinha dor crônica. 27%. Pensa comigo. Esse cara dorme bem? Esse cara vive com estresse? Isso aqui é soldado dos Estados Unidos. Estados Unidos, o cara pode ser chamado lá pro Afeganistão, pro Irã, um negócio muito louco. Entendeu? Imagina a pressão que esse cara vive durante a vida dele. Então, será que dá pra gente pensar tão dentro da caixinha assim? Só exercício é bom, só postura é bom, só ficar ali, só mecânica. Não dá. Não dá pra gente pensar só dentro da caixa. A gente tem que pensar como que tá a cabeça dessa galera. Não tem como, tá? Esse é também um estudo que pegou 67 estudos, né, uma revisão sistemática, 72 mil adolescentes. Pegaram de 12 a 14 anos e eles viram a associação do uso da mochila. Se a mochila era de rodinha, se a mochila era de um lado, se a mochila era do outro lado, quanto tempo eu uso, se eu vou para a escola a pé, se eu vou para a escola de carro, tudo quanto é jeito. 72 mil pessoas.
Não existe nenhuma associação que o paciente que usa a mochila de um jeito, mais tempo, mais carga, menos carga, que isso pode levar a ter algum problema. Ah, mas o peso corporal, mas no futuro, como que vai ser? O problema dessa molecada é que eles não conseguem suportar nada. Estão muito mole. Então você precisa dar estrutura para esse paciente. Ah, mas Rodrigo, você falou ontem que carga axial é ruim para escoliose. Como é que você faz seu paciente de escoliose? Claro. Pergunto para ele, você vai do que na escola? Eu vou de carro, meu pai me deixa aqui na porta, eu pego, ando uma lance, estou na minha sala. Falei, então você pode usar mochila. Agora, tem uma paciente que é lobinha lá, de escoteiro. E ela faz umas trilhas de 6 horas com uma mochila de uns 30, 40 quilos. Para ela não é legal. Com escoliose, nessa fase de progressão, não sei o quê, melhor não. Ó, tem como você não levar essa mochila, você vai na trilha, você se movimenta, ou leva uma outra coisa diferente, alguém leva para você, não sei. Mas 40 quilos por 6 horas para você não é legal. 2 pesos e 2 medidas, vai ter que ser. Tá? Mas o que a mãe, todas as mães vão virar para vocês e vão falar, mas a minha filha pode usar mochila, a culpa é da mochila. Não, ela pode, nós vamos trabalhar para que ela tenha força suficiente para carregar qualquer tipo de peso. Tá? Daí a mãe adora falar, então agora você vai poder ajudar em casa. E exercício? Exercício é bom. Tá? Olha lá. Clinical Rehabilitation, revisão sistemática com meta-análise, 4.109 pacientes. Para quem não sabe ver gráfico de cristalzinho lá, quanto mais próximo do cristalzinho na revisão sistemática, estão mais próximos a favor dos exercícios. Quase ninguém aqui a favor do grupo controle, tá? Então, exercício é bom. Quem é adulto tem mais dor, dor crônica, 1.000 pessoas, porém, quando você analisa melhor os dados, eles têm mais do que o dobro do comprometimento de nível de atividade física. A vida toda, os profissionais da saúde falaram para esse paciente não fazer exercício físico. Chegaram para ele e falaram assim, você tem que sair da educação física, você não pode fazer educação física, você tem escoliose. Então eu descobri que eu tenho uma doença, eu tenho que usar um colete, e na hora, pelo menos eu não sei vocês, mas a única disciplina, a única aula que eu gostava na escola era educação física. Não gostava de nada. E aí imagina aquilo que você gosta de fazer, a hora que você vai extrair a cabeça, que você vai relaxar, ele fala, fica lá e vai fazer uma lição, quase uma penitência para a criança. Ó, você vai fazer um dever aqui, um trabalho escrito. E aí não faz sentido algum. Então você pode fazer uma carta falando que eu posso fazer educação física? Lógico. Você está apto a qualquer coisa, com certeza. Tá? Um estudo também sueco, quando você vê a prevalência de dor nos adultos é de 41%. Quando eles chegam lá, indivíduos lá perto dos 50 anos. Tá? Meu primeiro slide vamos fazer um monte de coisas, inventar materiais, coisas caríssimas para evitar o impacto. Né? Eu escrevi esse artigo, escrevi para a UOL e vocês não têm noção. Eu fui quase destruído e achincalhado pela população, porque eu falei que as pessoas podem correr. Tá? Porque as pessoas podem correr. O que esse estudo da Nature de 2017, o que ele fez? Ele avaliou a qualidade dos discos intervertebrais dos pacientes, dos atletas, pessoas em gerais. Eles se compararam pessoas que eram sedentárias, pessoas que correm bem, que são 20 a 40 km por semana, e pessoas que correm muito bem, que é acima de 50 km na semana. É quase você fazer 10K por dia. É muita coisa, tá? O que eles viram? Que a qualidade dos discos de quem praticava atividade física era muito melhor do que de quem era sedentário. E a vida inteira a gente pensou, meu atleta, o cara vai correr a vida inteira, isso aí vai ser muito ruim para o disco dele, vai dar mais degeneração. O ruim é ser sedentário, tá? Tem menos lubrificação, menos tudo. Mas você precisa ver, a pessoa escreve assim para você, então eu vou correr e se eu ficar paraplégico, eu vou escrever aí para vocês. Vocês são loucos de falar isso para a população, vocês devem ser de alguma marca, de empresa de corrida. É neste nível. Porque a população não está
não está apta ainda a receber uma informação de quebrar essa crença, tá? Lógico, no texto da UOL procure um profissional, faça uma avaliação, comece de forma gradual, mas correr não é o bicho de 7 cabeças que vocês imaginam que seja. Né? Não é para o cara que sai correndo 50 km amanhã. Ninguém nunca vai falar isso. Mas não é que faz esse mal que a gente sempre imaginou. Tá? Pilates e dor lombar. Se você entrar no Wikipedia, né, ele vai falar que Pilates atualmente é uma técnica reconhecida no tratamento e prevenção da coluna vertebral. E o que eu mais gosto é que em algum canto disso aqui fala, a Madonna faz. Eu acho ótimo. Eu não sei onde tá, mas fala, a Madonna faz, então, tipo, se a Madonna faz, é bom. Né? Você pode fazer. Uma revisão sistemática do pessoal lá do Léo Costa, pela Cochrane. O que eles viram? Que o Pilates, ele não ele é mais eficaz do que todas aquelas intervenções mínimas. Cartilha, sabe os desfechos dos confundidores? Do Pilates, exercício é melhor que os confundidores. É melhor que placebo, é isso que eu quero dizer. É melhor, tá? Ele não é melhor do que qualquer outro exercício físico, tá? Que a gente imagina, o paciente tem que fazer Pilates, pensando no quesito dor. Vocês vão ver que vai ter um estudo em seguida que o cara faz bicicleta ergométrica e funciona tão bem quanto. Porque o negócio é ele ser ativo, tá? Se ele gosta de Pilates, faça Pilates, tá? Existem evidências na sua eficácia aí, mas não há provas conclusivas que ele é melhor que qualquer outra forma de exercício. Mas eu gosto muito da conclusão. É o seguinte, a decisão de usar Pilates para dor lombar pode ser baseada na preferência do paciente, nos custos do paciente e do prestador de serviço. Ou seja, minha mãe, por exemplo, não gosta de nenhum exercício, mas ela adora fazer Pilates. Lá, mexer, isso aqui. Para ela é ótimo. É onde ela distrai a cabeça. Faça Pilates. Esse é o ponto-chave. Tá? Então, se eu comparar, o que vocês acham melhor? Pilates ou cinesioterapia? 6 semanas. Ah lá, ó. Eles são praticamente iguais. Tem uma tendência melhor após 24 semanas lá do exercício Pilates. Mas muito parecidos os dois grupos. Por que é parecido? Porque o corpo não sabe o que é Pilates e o que é cinesioterapia. Esse aqui é Pilates, que é uma moça, e aquele é cinésio, que é um moço. Não tem isso. Né? Não é a mesma coisa. Você não sabe qual é qual. Tá? O corpo também não sabe, porque o movimento é muito parecido. Tá? O importante é ele se movimentar. Olha só esse é o mais doido. Você fala assim, ninguém concorda. Mas como é que pode? Eu alongo, fortaleço o movimento do paciente, eu faço um monte de coisa. Como é que pode ser melhor do que bicicleta ergométrica? Porque a gente está olhando só o quesito chamado dor. Tá? Para dor, é importante a pessoa se movimentar. O ruim é ele ser sedentário. Então eu estou batendo nessa tecla desde o primeiro slide. E é isso. Tá? Em 6 semanas você não vê diferença entre os grupos. E o que é bom para dor nas costas? Então, Clinical Guidelines da Jospet, por exemplo, falando o que é bom para dor nas costas. Classificações internacionais, de ortopedia, de fisioterapia, do American College. Então, eles nos recomendam, quando você está na fase aguda, fazer isso, ó. Tranquilizar o paciente no fato que a dor lombar não é algo grave e ela apresenta uma recuperação muito satisfatória e rápida em 90% dos casos. Tá? Prescrição, como fala diretrizes, né, para os médicos, prescrições de medicamento para alívio de dor na fase aguda, terapia manual, juntamente aí com exercícios terapêuticos, e instruir o paciente a ficar o máximo ativo possível e retornar às suas atividades normais e ao trabalho. Pior lugar que o paciente tem para ficar, onde é o lugar o lugar mais, sim, perfeito para o paciente ficar e continuar crônico é a cama. Tá? Cama é bom para você, assim, um dia que você está assim, um dia que você vai lá, você vai e dorme, assiste sessão da tarde e nunca mais. Agora, você ficar todo dia lá, é o lugar perfeito para depressão. É o lugar perfeito para cronificar a doença. Tá? Cama só serve para 2 coisas, para dormir. Fase aguda. Recomendado aí o tratamento multiprofissional, então que pode ser utópico, tá?
Ah, difícil trabalhar junto com o médico, com não sei o quê, com o psicólogo junto, tal, mas é a indicação, tá? O psicólogo que tem um conhecimento sobre dor, sobre aspectos de educação de dor, então isso vai ser bem importante. Exercícios terapêuticos, terapia manual e terapia cognitivo-comportamental, que é educação em dor, que eu vou falar daqui a pouquinho. Fornecer informações aí com a finalidade de quebrar os mitos sobre essa condição, tá? E na fase crônica, que é o mais difícil, aí precisa meio de uma batelada. Prescrição de medicamentos, desde os analgésicos simples, anti-inflamatórios, opioides, antidepressivos e relaxante muscular. Terapia de educação de dor, né, cognitivo-comportamental. Exercícios terapêuticos, intervenções educativas, acompanhamento multidisciplinar, back school e terapia manual. Tá? Olha que legal essa revisão sistemática da Iuri Spine, que ela fala o seguinte: quando eu faço pilates, todo mundo falou que pilates é bom. Eu faço exercício, todo mundo falou que exercício é bom. Mas quando eu adiciono o trabalho de educação de dor para esses pacientes, eles geram menos custo. A adição da educação do programa de dor juntamente com exercícios reduzem os custos comparado à abordagem clínica sozinha. A fisioterapia traz mais benefícios clínicos e diminui os custos do paciente, tá? Então, o que é tanto isso, né? O The Back Book, falando do The Back School, falando um pouco mais da terapia cognitivo-comportamental. São estratégias de aconselhamento à dor, modificar atitude, crenças inadequadas. O ideal é que a educação de dor seja baseada na neurociência, na educação terapêutica, na consciência do paciente de forma mais educativa. O objetivo é mostrar a neurobiologia diminuindo as crenças negativas do paciente, tá? Funciona aí juntamente com exercícios, com terapia manual, fazendo com que o paciente perca os medos dos movimentos, a limitação das atividades, tá? Você pode aplicar 15 minutos da sua sessão até 1 hora da sua sessão, se necessário. A educação aí em dor tem que estar sempre junto com exercício e terapia manual. Como tratar? Tem que saber que 90% desses pacientes vão melhorar fazendo alguma coisa ou não. O grande problema são os 10% crônicos, né? E isso que deveria estar lá, está escrito pelo SUS, né? Pelo Ministério da Saúde, que a National Institute fala pra gente, que é: o que é recomendado para tratar pessoas com dor lombar? Primeira coisa, encorajar o paciente a continuar suas atividades normais, promove e facilita o retorno do trabalho, considere o programa de exercício com base no que ele gosta de fazer. Então, não importa o que ele faça, mas sim que ele faça. Terapia manual sempre junto com o exercício, tá? Então, não dá para ser quiropraxista, osteopata, liberação miofasciata, né? Não dá. O cara tem que fazer, pode fazer, deve. Se ele acha importante, avaliou, faz junto com o exercício. Não dá para ser, tá? Estratégias cognitivas, né? Educação em dor, juntamente com exercício e terapia manual. Anti-inflamatório na menor dose, opioides também, fracos para controlar a dor. Injeções, aquelas infiltrações, quando a ciática é aguda e grave. E cirurgias descompressivas na ciática quando? Olha só que interessante. Quando o tratamento conservador não funcionou, mas a dor e a função coincidem com os achados radiológicos. Tá? Os sinais, os sintomas e os achados radiológicos batem. Aí precisa operar. Tá? O que a NICE não recomenda? Tem muita controvérsia contra a acupuntura, porque a acupuntura tem muita coisa, mas o que ele quer dizer nessa diretriz é que você não deva fazer a acupuntura somente. Você deve fazer toda aquela parte junto com o paciente, de educação de dor, de terapia, de exercício. O importante é que você junte terapias. Então, ela é muito controversa, que tem evidência com a acupuntura. Tá? TENS, ultrassom interferencial da mesma maneira, de forma isolada. Tração não é recomendado. Coletes e cintas. Palmilhas para dor lombar não é recomendado. Palmilha, por exemplo, tem evidência nível 1 para paciente plantar. Mas para lombar não funciona. Está longe demais, gente. Vai arrumar o pé, vai arrumar a coluna. Tá? Terapia manual isolada lá, da mesma maneira. Eles falam que terapia manual é ótimo, mas junto com as outras coisas. Substituição de disco, cirurgia de artrodese, está mais que consolidado que artrodese não é bom. Paracetamol isolado,
opioides de rotina e opioides para dor aguda e crônica. Primeira coisa, bom senso. Bom senso, tá? Nós vamos precisar, se a gente pegar isso aqui é de 1960, eles colocaram um biofeedback em L3 e viram qual era a pressão que a gente tinha no disco, de acordo com cada posição. E aí falaram, então você não pode nunca mais abaixar, porque aumentava em 220% aí a carga na sua coluna. Era por isso que a gente aprendeu. Por isso que a gente levava isso. Só que se o meu paciente dói na flexão, se ele tem um movimento direcional ruim de flexão, eu vou evitar, porque eu não quero que o mecanismo fique instalado no cérebro dele. Então eu vou fazer movimentos inversos, eu vou evitar por um tempinho, mas depois eu vou expor ele aquele movimento de uma forma mais relaxada, mais leve, para que ele possa fazer o movimento. Ele precisa fazer flexão para amarrar o sapato, para cortar a unha do pé, para pegar o negócio no chão. Ele precisa deixar de ter esse medo de fazer isso. Ok? Então, é natural. Sabe, estabilização segmentar. Foi a maior maravilha de um tempo e agora não é mais. E aí, realmente, existe um subgrupo de pacientes que vão se beneficiar com isso. São os pacientes que são hipermóveis, que você faz aquele SLR, tem mais de 90 graus, paciente que a gente chama movimento abrupto da coluna, que é um movimento paciente meio, quase uma roda denteada, assim. Esse paciente muitas vezes ajuda a fazer estabilização segmentar. Então são pacientes mais hipermóveis aí que vão ter uma melhora, um subgrupo de pacientes. Então, mas não é para fazer para todo mundo. Então, quando veio o McGill, né, o Sullivan, nessa ideia de contração, de estabilização segmentar, o que eles falam hoje é que foi meio perdido, foi meio bagunçada a forma que isso se disseminou no mundo. Que isso é importante, eles são estabilizadores, mas que essa estabilização não tem que ser uma coisa, toda vez que você fizer um movimento, você tem que contrair o abdômen. Você tem que trabalhar esses músculos para que eles sejam passivos. Eles funcionem de forma inconscientes, tá? E não ficar ali toda hora memorizando e fazendo, porque gera mais efeitos negativos. Faz o paciente ficar mais vigilante, tá? Então eu vou eliminar todos os movimentos de flexão só por um tempo, se for necessário, ou de extensão. A gente vai ver o que o paciente precisa, parar de fazer um pouquinho, vai fazer um movimento inverso, os subgrupos, o Mackenzie fala para fazer a cada 4 horas, o movimento 20 vezes, e até o paciente voltando a poder fazer todos os movimentos. Tá? Evitar sedentarismo e fumo, só para você ter ideia. Olha como é difícil tratar dor nas costas. É mais fácil eu trocar cadeira, tá? No meu escritório. Mas é mais difícil eu parar de fumar, tá? E quem para de fumar melhora mais. Só para você ter ideia, quem fuma tem 30% de chances a mais de ter dor nas costas crônicas por conta da toxina do cigarro, etc. Só que o cara não para de fumar por causa do câncer. Você acha que ele vai parar de fumar para não ter dor nas costas? Tá? Então, olha como é difícil. Tá? Quem para de fumar, eu estudo com 5 mil pessoas, esse estudo de 30%, 13 mil. Esse estudo aqui tem 5 mil pessoas avaliadas, eles viram que quem parou de fumar durante o tratamento melhorava mais. Tá? Melhorava significantemente mais do que quem não parou de fumar. Tá? Evitar sobrepeso, obviamente dormir bem. Tá? Esse estudo da Sleep Medicine, com 60 mil pessoas, fala que quem dorme mal tem mais dor. Por quê? O limiar de dor fica menor, eu tenho mais marcadores inflamatórios. Então, mudar a estratégia de sono é algo que vai ser fundamental para diminuir essas pessoas, essa legião de pessoas crônicas. Só que é muito difícil mudar o sono. Por isso que a gente viu agora estudos com mindfulness dando muito certo. Pessoas que fazem meditação têm menos dor, alivia significantemente a dor. Pessoas que fizeram hipnose, melhorou a dor. Por quê? Porque é a hora que esse paciente dá uma desfocada na cabeça dele, de tudo isso que ele está vivendo, esse burbilhão de coisas. Tá? Então, é uma linha que vai precisar ser feita. Tá? Essa revisão sistemática fala, se a gente mudar, a gente vai precisar, para melhorar as pessoas, nós vamos precisar pensar a longo prazo na melhoria do sono. Voltar às atividades de forma gradual, tá? Não importa se você faz fisioterapia individual ou em grupo, o seu paciente tende a melhorar.
Eu gosto bastante disso aqui. No Canadá, na Escócia e na Austrália, eles fizeram o seguinte. Eles começaram a fazer campanha de conscientização no rádio, na televisão, na internet, na qual era a ideia o seguinte. Você travou das costas. Quando você travar das costas, quando tiver algum problema de coluna, o que você tem que saber? Eu tenho que saber que eu tenho que continuar ativo, me permanecer ativo. Era essa a informação. Em 2005 eles começaram, em 2010 56% da população já sabia, se tivesse algum problema de coluna, eu tinha que continuar me movimentando. Eu não posso ficar na cama sedentário, parado e repouso. Em 2014, 70% da população. A gente precisa mudar a nossa população. Eles ainda querem ficar parados, achando que o sedentarismo vai ser a melhor saída. O pessoal do Rio aqui, do Pesquisa Indoor, acho muito legal. Todos os meus pacientes que vêm com esse aspecto mais biopsicossocial saem com essa cartilha. Eu gosto. Você vai assim, ó, pacientes, caminho da recuperação. Você clica lá, são 10 passos para o seu paciente melhorar o caminho da recuperação. É uma forma de estratégias da dor, tá? De educação de dor. Como é que você faz? www.pesquisaindor.com.br. Entra lá, área do paciente, recuperação, tá? O que o caminho da recuperação faz? Você tem 10 passos para mudar essa estratégia, tá? É como ajuda esse menininho aqui a melhorar. Então, reconhecendo e praticando aceitação, quais fatores podem influenciar a dor? Poxa, você tem que dormir bem, você tem que estar menos estressado, menos depressivo, tá? Melhorando o sono, praticando o relaxamento, voltando às atividades, controlando as atividades. Pensa lá no sargentão, nos soldados que fazem muito, esse pessoal que é vidrado em esporte, o excesso, o overtraining também leva a dor, né? Mudando os pensamentos, experimentando aí outras atividades prazerosas. Tem uma dinâmica que você pede para o seu paciente escrever o que ele gosta de fazer, o que ele tem prazer em fazer. Ele vai responder uma, duas coisas. Tudo fica ruim. Carregar o neto no colo gera dor. Coisas simples e prazerosas começa a ficar chato, tá? Como praticar exercícios e melhorando as suas relações, pensando no interpessoal, tá? Então eu começo a fazer com o meu paciente um programa de 10 semanas, né? Olha, a gente vai fazer um programa de 10 semanas para tentar mudar um pouco mais. Então esse paciente sua que você falou da sua cabeça, a cabeça tá ruim, tem que mudar a cabeça. E a gente só vai mudar a cabeça nisso. Porque de exercício você já entende, né? De terapia manual você já entende. Agora precisa juntar um pouco essa informação.